O livro de vocês, na página 17, ele traz exercícios resolvidos, são 3 exemplos, tá? Usando a fórmula geral de solução de equações. Sendo que a fórmula geral, a gente já viu que é x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, ok? Então, essa fórmula pode ser usada também para equações incompletas. Completas ou incompletas, qualquer uma a gente consegue resolver por essa fórmula geral. E aí, nos exercícios resolvidos, nos exemplos que o livro traz, ele pede para você resolver no conjunto dos números reais essas 3 equações. Então, a letra A, ele traz como 3x ao quadrado mais 5x menos 2 igual a 0. A letra B, 4y ao quadrado menos 12y mais 9 igual a 0. E a letra C, 3k ao quadrado menos 2k mais 1 igual a 0, tá? Então, nas resoluções aqui da letra A, qual é o primeiro passo? É você identificar os coeficientes A, B e C, ok? Então, vamos identificar o coeficiente A. O A é aquele que acompanha o termo que está ao quadrado, nesse caso, x ao quadrado. Então, o A é 3. O B é aquele coeficiente que acompanha o x, beleza? E aqui é o 5, então B igual a 5. E o C é aquele termo independente, que é o menos 2 aqui no exemplo. Então, C igual a menos 2. Segundo passo, depois que você já identificou os coeficientes da equação, é você calcular o discriminante. Quem é o discriminante? O nosso delta, tá? A letrinha maiúscula do alfabeto grego. Então, agora eu vou calcular o delta. Como é que calculo o delta? Delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, substituiu no lugar de B ao quadrado o 5, tá? Então, fica 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 3, vezes o C, que é menos 2. Então, resolvendo essa expressão aqui, ó, 5 ao quadrado deu 25, menos 4 vezes 3 dá menos 12, e menos 12 vezes menos 2 deu mais 24, beleza? E aí, somando 25 mais 24, delta fica igual a 49. Ok? Então, ó, delta é igual a 49. Agora, eu vou usar a fórmula geral, que é essa daqui, x ao quadrado, x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, ok? Então, nessa fórmula geral aqui, agora eu vou encontrar as raízes dessa equação. Então, quem é o b? O B eu sei que é o 5, certo? Então, esse menos da fórmula você repete. Aí, o B, por se tratar de um valor positivo, você não precisa colocar o positivo, só coloca o 5 mesmo. Então, já fica menos 5, ok? Mais ou menos a raiz de delta, quem é o delta? A gente achou, ó, delta é 49. Sobre 2A, sendo que A é 3. Então, vamos calcular isso aqui, ó. Raiz quadrada de 49 deu 7. Então, fica menos 5, mais ou menos o 7 sobre 6. Então, esse primeiro x aqui, ó, que é o x1, ele calculou usando o menos, tá bom? Então, fica menos 5, menos 7 sobre 6. Menos 5 com menos 7 são 2 dívidas, você soma. Fica menos 12 sobre 6. Isso aqui é uma divisão, dá para dividir menos 12 por 6, que fica 2. Então, o meu x1 é menos 2, ok? E o x2, que é a segunda raiz da equação, eu vou calcular usando o mais, ok? Então, fica menos 5 mais 7 sobre 6. Devo 5, paguei 7, me sobrou 2. Então, 2 positivo sobre 6. Não tem como dividir 2 por 6, mas tem como simplificar por 2. Ao simplificar por 2, eu acho 1/3. Então, esse 1/3 aqui é o meu x2. Como que eu escrevo a solução dessa equação? A solução desta equação é o x1, que é o menos 2, e o x2, que é 1/3. No exemplo, letra B, a equação é 4y ao quadrado menos 12y mais 9 igual a 0. Se a equação não vier com a incógnita x, vai mudar alguma coisa? Gente, não vai mudar nada. Você pode usar o x, você pode usar o y, você pode usar o a, o b, o que você quiser. A letra que quiser, tá? Então, o primeiro passo é identificar os coeficientes. O coeficiente a é aquele que acompanha aqui o y ao quadrado, que é o 4, positivo. O coeficiente b é aquele que acompanha o y,
que é o menos 12. Então, coeficiente B, menos 12. E o C é o termo independente, que é o mais 9. Então, C é o 9 positivo. Segundo passo, calcular o delta. Quem é o delta? Como é que eu faço para calcular o delta? Você usa a fórmula B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, o B é o menos 12, então fica menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 4, vezes o C, que é 9, ok? Então, menos 12 ao quadrado vai ficar 144 positivo, porque expoente par, resultado positivo, ok? E menos 4 vezes 4 dá menos 16. Menos 16 vezes 9 dá menos 144 também. Então, 144 menos 144 dá zero. Então, achei o delta, ó. Delta é igual a zero. Então, eu vou para o terceiro passo, que é usar a fórmula geral da solução de equação, que nesse caso não é y, não é x, é o y, tá bom? Então, a fórmula geral é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, substituindo esse menos da fórmula, repetir. Agora vem o valor de b. O b é menos 12. Então, eu tenho 2 menos aqui, tá bom? Mais ou menos o valor da raiz quadrada de delta, que nesse caso, delta é o zero. Sobre 2 vezes o a, sendo que o a é 4. Então, vamos ver como fica isso. Ó, jogo de sinais aqui, porque os sinais são iguais, vai ficar 12 positivo. Raiz quadrada de zero é zero. Sobre 2 vezes 4 dá 8. Então, para calcular a primeira raiz dessa equação, que eu vou chamar de y1, eu vou utilizar o menos, tá bom? Então, ó, 12 menos 0 sobre 8. 12 menos 0 é o quê? 12, é porque aqui ele já colocou o valor direto. Eu vou fazer aqui, ó, para você ver. 12 menos 0, 12. Sobre o quê? 8. Ok? Por que deu 3 meios? Porque já foi simplificada essa fração. 12 oitavos eu posso simplificar isso aqui por 4. Que aí eu encontro o valor 3 meios, beleza? Então, meu y1, ó. Meu y1 deu 3 meios. Agora eu vou achar o y2, que é utilizar com o mais. Então, 12 mais 0 sobre 8. 12 mais 0 dá 12. 12 oitavos também, que dá para simplificar por 4, que também fica 3 meios. Uai, professora, então quer dizer que o meu y1 e o meu y2 deu o mesmo valor 3 meios. O que significa isso? Significa que esta equação aqui, da letra B, ela só tem apenas uma raiz. Não é igual à questão A, que teve duas soluções, duas raízes, ok? Aqui a solução é uma única raiz, que é 3 meios. Você não precisa colocar 2 vezes 3 meios, coloca uma única vez. Então, resposta da letra B, 3 meios. O exemplo C está na página 18, que é a equação 3k ao quadrado menos 2k mais 1 igual a 0. Mesmo a equação não estando na incógnita x, fica tudo certinho, tá? Dá pra gente calcular. Então, o primeiro passo, identificar os coeficientes. Coeficiente A, 3, que é aquele que acompanha o k ao quadrado. Coeficiente B, menos 2, que é aquele que acompanha o k. E o coeficiente C, aquele termo independente, que é 1, ok? Segundo passo, calcular o valor de delta. Como é que eu calculo o valor de delta? Pela fórmula B ao quadrado menos 4AC. Então, B é menos 2, então menos 2 ao quadrado, menos 4 repetir, vezes o A, que é 3, vezes o C, que é 1, ok? Então, menos 2 ao quadrado dá 4 positivo. 4 negativo vezes 3 dá 12 negativo. Vezes 1 continua 12 negativo. Então, eu fiquei com 4 menos 12. Então, o valor de delta aqui é quanto? Tenho 4, devo 12, subtraindo eu ainda fico devendo 8. Então, ó, delta aqui é igual a menos 8, beleza? Então, agora que eu já achei o delta, eu vou usar a fórmula geral de solução. A fórmula geral é menos b mais ou menos o valor de delta sobre 2a. Então, o menos da fórmula você repete, ok? Agora, no lugar de b, eu coloco o valor b, que é menos 2. Então, 2 menos aqui, ok? Mais ou menos a raiz quadrada de delta, nesse caso, delta deu
menos 8. Sobre 2 vezes A. O A é 3, ok? Então, será que eu vou conseguir resolver essa equação? Vamos ver, hein? Olha bem, qual é a raiz quadrada de menos 8? Existe raiz quadrada de número negativo? Não. Então, não tem como eu achar esse valor. Se não tem como eu achar esse valor, que por ser um número negativo, eu sei que esta equação do segundo grau aqui, ó, ela não possui solução, é vazio. Então, qual a observação? Qual a resposta? Essa equação do segundo grau não possui raízes reais. Por que que não possui raízes reais? Porque o meu delta, que era onde eu tinha que calcular a raiz quadrada, deu um valor negativo. E a gente sabe que não existe raiz quadrada de valor negativo dentro do conjunto dos números reais, ok? Então é isso, meus queridos. Na aula que vem a gente vai continuar com esse assunto, faremos algumas atividades para poder desenvolver habilidades na solução de equações e também eu estou preparando uma surpresinha para vocês, tá? Mas eu não posso contar aqui não, tá bom? Beijo e até a nossa próxima aula. Tchau!